vocês já vão ver as coisas que foram feitas. Amém? Então, perdoem a gente por hoje. E eu ia falar outra coisa, mas eu estou numa fase da maternidade que eu esqueço o que eu vou falar. Estou com esse problema. Enfim, mas eu quero agradecer que você está aqui. Quando a gente estava limpando hoje, aí o Gabriel... Cadê o Gabriel? Foi beber água? Não está aqui. E aí, eu quero confessar para vocês que a gente estava assim, um pouco sem fé. Por quê? Porque o Gabriel disse assim, Sonara, eu vou tirar aquelas cadeiras lá de trás, vou botar assim, porque sempre o pessoal quer sentar lá atrás, a gente gosta que o pessoal sente na frente. Eu vou modificar lá para o pessoal não sentar atrás. Aí ele veio, ajeitou e tudo. Ele disse, Sonara, na frente ficou tipo umas... Acho que foi assim, foi mais de 60 cadeiras, se eu não me engano. Não foi? 60 cadeiras. Aí o Gabriel, não, 60 cadeiras. Tá mais do que suficiente. Não vai precisar a gente tirar as outras lá de trás. E o pessoal começou a chegar. E eu, vale, meu Deus do céu. E agora? Será que a gente ficou sem fé mesmo? Mas, se você veio aqui, olhem para mim. Se você veio aqui, não importa se foi a sua amiga que lhe chamou, se foi a sua filha que lhe convidou, se você veio aqui, saiba que é porque o Senhor, o próprio Senhor, tem um propósito para você estar aqui. Ele sonhou com este momento e Ele sonhou com a sua vinda para cá. Se você tiver incrédulo e achar, não, Sonara, não foi por causa disso, não, eu vim mesmo, foi porque me insistiram tanto, menino, meu amigo mandou tanta mensagem. Mas ele foi usado por Deus para lhe chamar. Para você estar aqui. E hoje o nosso tema é bem interessante. O nosso tema, domingo o pastor foi divulgar o nosso culto. Aí o culto saindo da deprê. Menino meu, na minha época, os cultos jovens era cavalo, não sei de quê. Não tinha esse tema assim muito alegrinho, não. Esse tema é mais na nossa atualidade. Mas o tema é bem sugestivo pro que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre saúde mental, por isso que a igreja está toda colorida de amarelo. Colorida não, está toda de amarelo. A gente colocou uns bilhetinhos ali atrás. E são bilhetes que falam a respeito de saúde mental, né? Coisas para você refletir. Para quem não sabe, setembro é o mês que a gente fala a respeito de suicídio, né? A gente fala de prevenção ao suicídio, né? Aí a gente vai falar sobre saúde mental. E uma das coisas que mais levam ao suicídio é a depressão, é a tristeza. E teve um cara na Bíblia que ele passou por estágios de depressão. Quem sabe quem foi? Elias passou por um estágio. E eu vou falar sobre ele, mas eu vou falar sobre alguns pesos que a gente coloca sobre a nossa vida, que a gente tem na nossa vida e que a gente precisa se libertar desses pesos para que a gente viva uma vida mais feliz e menos deprê, saindo da deprê. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis 19. Olha, eu passei a semana toda dizendo assim, eu acho que não é para me pregar. Deus não está me dizendo, não está me direcionando por uma palavra. Não é para me pregar. E aí eu comecei a dizer isso pro Abel, né? E a gente tá
nós aqui da igreja, nós estamos vivendo um período de guerra espiritual, né? Nós estamos lutando, estamos sendo ministrados todos os domingos com isso. E aí, por conta disso, agora tudo que eu falo pro meu marido, desabafando, ele diz, isso aí é do inimigo. Não, se preocupa não. Pode orar que isso aí é do inimigo, não se preocupa. Vai, pode, Deus vai falar contigo. E eu, amor, eu acho que é melhor você pregar. Não, é o inimigo querendo falar isso. Mas eu fiquei muitos dias dizendo para Deus assim, Senhor, eu não tenho uma palavra. Eu não sei o que ministrar. Eu não sei o que falar. Mais um motivo para que, se você veio aqui, Deus tem um propósito. Porque nem a própria pregadora sabia o que ia pregar. Então, é o próprio Deus que vai falar com você. Amém? Se você já veio para um culto na nossa igreja, de jovens, eu sempre falo isso. As meninas da minha sala ficam com vergonha. É tipo aquelas filhas que ficam recriminando as mães quando as mães falam as coisas. Pois é, as meninas da minha célula são assim. Elas ficam, não, mulher, pelo amor de Deus, não precisa tu falar isso, não. Mas a hora da palavra é uma hora sagrada. Os 2 litros de água que é recomendado você beber por dia, não é obrigado você beber na hora da palavra. Não é. Na hora da palavra é a hora de você se concentrar, deixar seu celular no silencioso, deixar tudo de lado. Aquela pessoa que está do seu lado aí conversando, você diz, irmão, em nome de Jesus, deixa Deus falar comigo. Por favor. Por favor. E se concentra na palavra. Porque o Espírito Santo vai te ministrar. Para isso você precisa estar concentrado. Já pensou você no chiclete? Quando a gente está mascando chiclete, a gente fica com o mundo na lua. Eita, quem está mascando já ficou... A gente viaja. A gente não se concentra. Inclusive, quando você está sentindo dor, se você mascar um chiclete, o seu cérebro foca na mastigação e não na dor. Então, mascar chiclete distrai da palavra. Fica aí a dica para as próximas vezes, antes de começar a palavra, você tirar seu chiclete. Não use mais, tá? Inclusive, não vamos mais dar pirulito na entrada, para o pessoal não ficar usando pirulito. Amém? Todos abriram em 1 Reis 19. Eu vou ler para vocês. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, diga medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Eita, leram quase um capítulo todo, só no culto. Olha a história de Elias. Quem lê só o capítulo 19 e vê tudo que Elias falou, fica assim: coitado dele. Meu Deus, todo mundo morreu à espada, todo mundo se distanciou de Deus e só ele ficou, bichinho dele. A gente fica assim, não fica? Só que se você não conhece a história dele e olhar só essa história, Elias foi um grande profeta. Ele foi assim, incrível. Incrível. Inclusive, num capítulo anterior, ele confronta todos os deuses lá, todo mundo que adorava outros deuses, Baal, e ele diz assim: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Gente, já pensou? Ele é incrível demais. Ele diz assim: olha, já pensou você chegar na pessoa e dizer: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Você ora para o seu Deus e eu oro para o meu Deus e vamos ver quem é que responde. E ele fez isso. Olha, tu ora para o teu Deus aí, quem mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram direto e clamavam. E começavam a dizer: manda Baal, manda o fogo. E a Bíblia diz que eles cansaram até e não desceu não o fogo. Mas a Bíblia diz que Elias, ele disse: pois agora é a minha vez. E ele ora ao Senhor e adivinha? Cai fogo do céu. Deus se mostra como verdadeiro para todo mundo. Sayonara, e aí? E aí, que no começo desse texto que eu acabei de ler para vocês, a Bíblia conta a história do rei e da rainha de Israel naquela época. Acabe e Jezabel. E aí Acabe, diante dessa situação, chega para a esposa dele para dizer: olha, tu não sabe o que foi que Elias fez. Matou os profetas tudinho. Fez isso, contou tudo. E aí ela fica estressada, né? E aí ela pega e diz assim: olha, manda um mensageiro até Elias e diz assim: olha, diz para ele que eu vou matar ele. E aí a Bíblia diz que este incrível homem de Deus teve medo. E aí ele pega as coisinhas dele e foge.
vai embora. A Bíblia diz assim, um detalhe, para preservar a vida. Preservar a vida dele. Só que quando ele chega em um determinado lugar, ele diz para Deus, Senhor, basta, eu quero morrer. Eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não sou melhor do que os meus pais. Pode encerrar minha vida, pode me levar. O profeta. Eu queria dizer o profeta, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha assim, não, só estou passando por tristeza se eu não for homem e mulher de Deus. A gente tinha muito esse... E às vezes saúde mental a gente não consegue. Gente, saúde mental não é que nem dor de cabeça. Que a gente tomou de pirona e ponto, passou. Saúde mental exige dedicação para você se conhecer. Terapia. E aí a gente não está disposto a fazer isso. Porque é difícil. A gente às vezes não quer. E aí a gente acha, e de forma alguma, eu não vou menosprezar o poder da oração, de forma alguma, mas às vezes a gente está lidando com oração aquilo que é físico. Ou então com físico aquilo que exige uma oração. A gente precisa buscar a sabedoria do alto para viver isso. E quantas pessoas jovens que estão olhando para mim, que vivem uma máscara, no sentido de que aqui é um sorrisinho, eu sou feliz, eu sou amiga de todo mundo, mas em casa, triste, não tem amigos, não consegue contar com ninguém, não consegue ter uma amizade verdadeira, não consegue desabafar, não consegue... N coisas. Mas para todo mundo, não, eu sou super popular, eu tenho amigos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu gostaria de falar hoje sobre alguns pesos que a gente carrega e que esses pesos, na nossa trajetória, vai fazendo a gente ficar cada vez mais sobrecarregado e, consequentemente, levar uma tristeza, levar uma depressão, que foi pesos que Elias levou também. E o primeiro peso que eu quero falar é o peso da ofensa. Sabe aquelas pessoas que se ofendem com tudo? Você está conversando aqui com outra pessoa. Aí você diz, não, pelo amor de Deus, tu viu do jeito que ela estava? Aí a pessoa vai passando lá do outro lado da rua, não sabe se é com você. Provavelmente nem seja. Mas a pessoa, estavam falando de mim. Com certeza, na hora que eu passei, olhou. Às vezes a pessoa olhou, nem viu ela. Só olhou. Pessoas ofendidas com tudo, gente. Com tudo. Tudo é com você, tudo é pra você. Ai, não falaram comigo, não viveram comigo, não me viram, não isso, não aquilo. Ai, todo mundo abraçou ali e não me abraçou. Ofendidos com tudo. Ofendidos. Se tem uma ofensa, peraí, deixa eu pegar para me carregar. Gente, uma coisa, deixa eu explicar para vocês, enquanto vocês são novos. Enquanto nós somos novos. As pessoas vão falar muitas coisas ao nosso respeito. Muitas coisas. Muitas coisas. E você não pode controlar nada que as pessoas falam. Nada. Você não pode. Mas como você se sente, você pode controlar. É a única coisa que você pode controlar. Como você se sente com as coisas que dizem. Você não pode controlar se a pessoa vai falar mal de você, se aquela sua amiga, que era muito amiga, hoje não é mais sua amiga, e está falando de você. Isso não pode controlar. Mas se você vai levar tudo isso para o coração, isso aí é com você. Aí já não é outra pessoa. Elias, ele se ofendeu. Gente, Jezabel era a rainha, ela poderia ter mandado alguém para matar ele. Peraí, quem é o matador aqui? Vá lá tentar matar Elias. Não, ela mandou mensagem. Ela mandou um mensageiro, às vezes nem era a intenção dela. Ou então ela queria só por medo. E ele caiu direitinho.
Às vezes o inimigo solta só uma coisa assim no ar e você, opa, deixa eu me apegar aqui. Eu gosto é de ser confundido pelo inimigo. Não é de confundir o inimigo, não. Eu gosto é de eu confundir ele. Nós não podemos viver uma vida tentando controlar o que as outras pessoas falam. Aprendam de novo, de nova, porque não dá. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa arrogante, que não se importa com que nada, mas que você não pode levar a opinião de todo mundo da face da terra para o seu coração e nem se ofender com tudo. Peneire as coisas, saiba ouvir e tirar o que é de melhor disso e pronto, e segue a vida. Controla o que você pode controlar, que é o que você sente. Amém? Deu para entender o primeiro peso? O segundo peso é o peso do medo. Gente, é muito forte, que a Bíblia diz exatamente assim no versículo 3. Elias ficou com medo. O medo, gente, nos paralisa. O medo faz a gente não raciocinar. Eu não sei se alguém ainda tem medo de escuro. Não sei se você tem medo de escuro ainda, mas em alguma época você deve ter tido. Eu tinha quando eu era criança. E aí eu lembro que, vai desligar a luz lá da cozinha. Aí você, saia correndo que não podia olhar a escuridão não, porque se olhasse a escuridão, pronto. Mas tinha aqueles dias que você está no seu quarto, tudo escuro. O medo faz você imaginar coisas que não existem. Faz você dar amplitude para uma coisa que é bem pequenininha. Mas pelo medo, você vai aumentando de uma forma que você não consegue. Quando você está no escuro, aí você olha só uma sombrazinha, aí o que está refletindo na parede uma coisa desse tamanhozona. Aí você vai olhar, vale aquele bonequinho bem ali que esqueceram. O medo faz isso com a nossa mente. Ele torna coisas pequenas, problemas pequenos, em grandes. Se Elias tivesse parado um pouquinho para pensar, ele poderia ter dito assim, Deus é o dono da minha vida. Deus é o dono da minha vida. Se Ele quiser que eu morra por essa mulher ou por qualquer... eu vou morrer. Mas se Ele não quiser, Ele vai me... do jeito que Ele me protegeu, do jeito que eu vivi até agora. E isso prova, gente, que não importa se você está super crente hoje. O medo, ele está sujeito para qualquer pessoa. O que você precisa saber é que você não pode dar lugar ao medo ao ponto dele te paralisar. Eu estudei psicologia. E eu entendi muitas coisas. Quanto mais eu via a respeito do ser humano, da mente, eu ficava assim, meu Deus, como Deus... Menino, Deus é muito inteligente, né? Ele fez um ser humano muito completo. E aí, às vezes, você pode... Sayonara, por que tem esses sentimentos? Gente, já pensou se a gente nunca tivesse medo? A ansiedade, ela é uma coisa boa. A ansiedade é aquilo que faz você... A ansiedade que Deus criou é aquilo que faz você parar para pensar. Tipo, eu estou ansioso para uma apresentação que tem amanhã na escola. O que é que você vai fazer? A ansiedade saudável vai fazer você estudar, se dedicar. Não, eu vou me apresentar, então eu vou me preparar. Essa é uma ansiedade boa. O medo que Deus criou é um medo que te faz analisar. Opa, deixa eu ver aqui essas duas opções, se dá certo realmente eu fazer isso. O medo faz isso com a gente. Mas quando o medo vira patológico, vira uma doença, ele te controla. Ao ponto de você não posso sair de casa, vai que passa um avião aqui e cai em cima da minha cabeça. Gente, dá vontade de rir, mas tem gente que é assim. Não se preocupe, é que tem muitas pessoas que são assim. Tudo acontece com elas. Não, eu não posso sair tal hora. Essa hora é a hora mais perigosa.
Eu estou dizendo para vocês não terem cuidado? Não, eu estou dizendo que existem sentimentos que Deus criou, e aí o inimigo foi lá e transformou em coisas para te paralisar. O medo bom, já pensou se a Cecília hoje? Ela não tem noção. Ela não tem noção de machucar, de cair. Às vezes ela sobe em cima da cama da Gabriela. Ela sobe, não, a gente coloca ela em cima da cama para poder. Aí ela vai assim, ó, vai virando. Eu que tenho que estar dizendo, menina, Gabriela, segura aí ela. Ela não tem noção. Ela não sabe que se ela cair, ela vai levar uma queda. Então ela, livremente. Aí já pensou, você cresce e você não tem noção se isso ali vai te machucar ou não? Tudo que Deus criou é perfeito. Tenha isso em mente. Tem uma pessoa que vai no meu trabalho, que ele tem uma doença. Ele não sente dor. Ele não sente dor. Para você ver como a dor é boa, vou te mostrar agora que a dor é boa. Ele não sente dor. Ele tem uma doença que ele não sente dor. Os dedos dele são tudo descapelado. Às vezes ele usa faixas. Ele não tem mais o contato dos dedos. E aí quando ele chega, ele pede para botar café para ele. Ele deixa lá esfriando em frente ao ar-condicionado para ficar gelado, porque ele não vai saber, se ele tocar e tiver quente, ele vai continuar segurando, a mão dele vai sangrar, a mão dele vai doer, mas ele não entende. O corpo dele não entende que está sentindo dor. Viu como a dor é boa? A dor faz você tocar numa coisa, opa, levou um choque, saiu de perto. Às vezes a gente tende a transformar as coisas que Deus fez boas em coisas ruins. Sonara, mas por que eu estou sofrendo? Gente, muito bom ser feliz, é muito bom. Só que uma coisa a gente tem que entender: a felicidade são momentos. Pro resto da vida, tudo que eu quero é só ser feliz, para sempre. Menina, já pensou uma pessoa assim? Ia ser intragável, de chata. Gente, a dor é muito importante. Você se decepcionar com a amizade é bom. Não, Sanara, pelo amor de Deus, não acredito que eu vim hoje sair da minha casa para me escutar essas coisas, não. Pois foi. Não transforme aquilo que Deus fez com tanto capricho em coisas ruins. Gente, a Bíblia diz, a própria palavra diz que é na casa do luto, na casa onde há a morte, há mais crescimento, há mais reflexão, há mais do que na casa que há alegria. Olhem para mim. Pode levar. Na casa onde há luto, você tem mais reflexão. E às vezes a gente olha só para o lado ruim. Se você não sentir dor, vira uma doença. O Senhor nos fez perfeitamente. Ele nos fez de uma forma que só Ele poderia fazer. Só que a gente está inserido num mundo mal, claro. E aí a gente vai ter que lutar todos os dias com isso. Mas não transforme aquilo que Deus colocou em você em coisas ruins. Saiba tirar do momento da sua dor, do seu sofrimento, Senhor, o que é que tu quer me mostrar? O que é que eu preciso aprender com essa dor? Existe um propósito, gente. Se você crê em Deus, você vai viver, mesmo nos momentos difíceis, você vai viver para a glória de Deus. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A Bíblia não diz assim: todas as coisas boas que te acontecem é porque você... Não. Todas as coisas. Significa que os dias difíceis e os dias bons, todos foram criados por Deus.
Mas, Sayonara, eu estou sofrendo tanto, que se você escutasse minha história, você ia dizer assim, não. Eu te convido a pensar, fechar os teus olhos por um momento aí, e pensar assim, por que eu estou passando por isso? O que é que Deus quer me mostrar? Não tenha medo de falar isso, porque Deus mostra. Qual a razão? Muitas vezes você está sendo um ser humano muito melhor, muito mais dedicado, e você ainda não percebeu. O terceiro peso que eu queria falar é o peso do desânimo. A única forma de nos livrarmos do desânimo é sendo comprometidos. Gente, não se engane. Não é todo dia que a gente está crente. Oh, meu Deus, glória a Deus. Não é todos os dias. Não é todos os dias que você está disposto. Todo santo dia você se acorda, quem trabalha, né? Todo santo dia você se acorda, glória a Deus, eu tenho trabalho. E vai trabalhar? Não. Quem estuda, todo dia você acorda, ai, graças a Deus hoje tem aula. Não. Tem dias que você vai por quê? Você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você vai comer como? Se você não trabalhar, como é que você vai ter dinheiro? Se você não estudar, como é que você vai ter uma profissão? Como é que você vai ter um futuro? A gente vence o desânimo com comprometimento. Se todas as vezes que eu não sentisse vontade de vir para a igreja eu não viesse, eu venho porque eu tenho, meu corpo precisa, minha mente pode estar achando assim, não, hoje eu estou tão cansada, devia não ir. Mas o meu espírito sabe que eu preciso. Então, eu vou cumprir aquilo que eu preciso fazer. Comprometimento acima dos nossos sentimentos. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, gente. Eu já estou sentindo que eu devia ir para a igreja, então eu vou. Eu já estou sentindo. Não senti nem um arrepiozinho. Acho que não é para mim ir não hoje. Já pensou, gente? Se o Senhor só falasse conosco assim? Esses dias eu estava falando com os meninos, eu dizendo para eles que é muito fácil a gente adorar aqui. Todo mundo tá um clima, tá uma coisa, a gente chora, a gente sente até um arrepio. Só que aí quando a gente chega em casa é só nós e Deus. E aí tem a nossa bíbliazinha lá, fechadinha, e não tem nada. Não tem emoção, não tem quebrantamento, não tem choro, não tem aquela pessoa do nosso lado falando em línguas que faz totalmente a gente ficar no clima, não tem nada. Tem só você e a palavra de Deus, e aí você lê lá com todo esforço, e você, menino, mas eu não senti nada, será que é assim mesmo? A parte mais difícil não é aqui. A parte mais difícil é você saber que Deus é Deus, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê. Porque os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Já pensou se você fosse crente só na igreja? Eu estou aqui no mercantil, não tem ninguém da minha igreja. Deixa eu pegar aqui uma coisinha e botar no meu bolso. Ninguém vai ver. Só que nós estamos aqui, não é por causa das pessoas. Se você está aqui por causa das pessoas, está errado. Nós estamos aqui por causa do Senhor. É por isso aqui, por isso aqui que nós estamos vivendo. É por essa palavra que nós somos guiados, não pelos nossos sentimentos. Porque nem todo dia a gente acorda cuspindo fogo. Tem dias que é só pelo comprometimento. E isso é normal, gente, todo ser humano. A pessoa que você mais admira na face da terra, pode pensar aí nela. Você pensa assim, menino, que mulher espiritual, que homem espiritual, toda hora que eu olho para ele é crente.
pode ter certeza, passa pelas mesmas coisas. A diferença é o que, Sayonara? A diferença é que quando ele não sente vontade, ele não sente nada, ele vai mesmo assim. Ele faz mesmo assim, porque ele tem que fazer, porque é isso que é o comprometimento dele. Não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, senão nós vamos sair do canto. O quarto peso, o peso do orgulho. O orgulho, ele tira os nossos olhos do Senhor e coloca na nossa força. Eu acho interessante a história de Elias, porque Deus faz duas vezes a mesma pergunta para ele, e ele diz duas vezes a mesma resposta. Ele fala: Elias, por que você está aí? E aí ele fala no versículo 9 e no versículo 14, ele fala a mesma coisa. Senhor, eu tenho sido muito zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. E aí mais na frente Deus pergunta de novo: Elias, o que é que você está fazendo aí? Senhor, só tem eu que restou. E no final desse capítulo a Bíblia diz que havia ainda 7.000 pessoas que não tinham se dobrado a Baal. E a pessoa achando que é só. O orgulho, ele faz a gente ficar nesse lugar. Não. Olha, eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto na casa do Senhor. E eu falo isso com muito... Olha, antes de ter essa palavra aqui, ministrar a vocês, essa palavra aqui ministrar a mim. Porque hoje de manhã, todos os jovens que não são dessa casa vão ouvir o meu desabafo. Hoje pela manhã, eu tive que fazer tanta coisa para me vir limpar aqui a igreja. E minha casa estava suja. E aí eu tive que acordar mais cedo para me lavar a louça, porque eu queria deixar a louça limpa, para mim vir e chegar em casa e ter pelo menos a louça limpa. E eu acordei mais cedo e fiz isso, e limpando a casa, organizando a casa, tive que deixar minhas... E aí quando eu cheguei aqui, minha gente, 5 jovens. Eu clamei tanto no grupo para eles virem, eles não vieram. E aí, quando eu estava lá em casa, eu disse para Deus: Senhor, é tão difícil lidar com as pessoas. Tão difícil, meu Deus, eu sou uma líder tão legal. Por que, Deus, que eu passo por isso? E aí o Senhor ministrou a mesma coisa. Mulher, te orienta. Mulher, sai desse lugar. Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar aí ofendida? Tu tá fazendo pra quem, mulherzinha? Tu tá fazendo pra eles ou pra mim? E eu disse: é verdade, Senhor, eu tô fazendo é pra tu mesmo. Deixa que nem que eu vá sozinha, eu vou limpar aquela igreja. Não se preocupa, meu Deus, pronto. Gente, por isso que a palavra de Deus é perfeita. Porque às vezes a gente quer se vitimizar em uma coisa, se ofender em uma coisa que não é nossa. Por isso que é bom a gente crer em Deus, por isso que é bom a gente ter um coração moldado. Porque assim a gente escuta a voz de Deus e a gente obedece. Porque tudo que eu faço tem super a ver com Ele. Eu só faço por causa dele. Eu conversei com o Vivi esses dias, eu disse assim: Vivi, eu nasci para ser crente. É tudo isso aqui, é o que eu gosto, é o que eu faria, é o que eu... É muito bom ser de Jesus. Não é fácil, mas é muito bom. Então, às vezes a gente se esquece que a gente está aqui por Jesus. E a gente começa a olhar para a gente começa a dizer: olha, se não for eu nessa mídia, se não for eu nesse louvor, se não for eu nesses líderes de jovens, se não for eu... Tu é o quê, mulherzinha, ou homenzinho na fila do pão? Nada.
Nós não somos nada sem Jesus. Gente, se vocês tivessem convivido comigo essa semana, vocês iam dizer, menino, só o sangue de Jesus pela vida da Sayonara, viu? Porque, glória a Deus pelo meu marido. O Abel disse, menino, só pode ser uma luta. Toda hora que eu olho para a cara dessa mulher, é uma cara de insatisfação. Que é isso, meu Deus? Me ajuda, Senhor. Se não for Jesus, minha gente, se não for Jesus, é só Jesus. É só Jesus para ter misericórdia de nós. Só. Deixe o orgulho, o peso do orgulho de lado. E olhe para quem realmente merece. Para a gente finalizar, eu queria falar sobre como o Senhor trata a nossa deprê, baseado em como Ele tratou Elias. Como eu disse, Elias repetiu 2 vezes, erroneamente, que ele era o único que tinha sobrado. Repetiu 2 vezes. E em nenhum momento você vê o Senhor impedindo ele de falar. Ele não diz assim, cara, cala a boca, tu tá falando coisa que não existe não. Sabe por quê que Deus não fez isso? Porque Deus entende que você precisa desabafar. Deus entende que às vezes você precisa estar no cantinho e dizer, Senhor, eu sou uma líder tão legal, por que eu passo por isso, meu Deus? Ele entende. Olha em Hebreus 4, abre para mim, por favor, 15 e 16. Hebreus 4, 15, pronto. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós não temos um Deus que não sabe pelo que nós estamos passando. Nós não temos um Deus que não nos entende. Nós não temos um Deus que não nos conhece. O Senhor ouviu o desabafo de Elias, mesmo sabendo que ele não era o único. O Senhor ouviu Elias pedindo para morrer e não foi lá e disse, pô, morra, tome. Ele não faz segundo os desejos do nosso coração. Ele é soberano e é nisso que nós precisamos nos resguardar. É nisso que nós precisamos confiar. Quando você orar e Deus disser não, diga glória a Deus. Porque isso é um sinal de que você está vivendo de acordo com o que Deus quer. Às vezes Deus tira uma pessoa da sua vida e você está lá se lamentando, chorando. Ai, Senhor. E Deus dizendo, mulher, homem, olha para mim, olha para mim. Isso vai ser bom. Às vezes Deus te tira do emprego e tu fica desesperado. Mas confia no teu Deus. Ele é soberano. Ele conhecia Elias e ele não tratou Elias segundo o que ele estava pedindo. Já pensou, gente, se Deus escutasse toda blasfêmia que nós chamamos de oração? Porque às vezes nós fazemos oração, minha amiga, igual Elias fez, Senhor, por favor, tira minha vida. Deus é soberano. E mesmo assim, a Bíblia está dizendo que Ele se compadece. Nós não temos um sumo sacerdote que não nos conhece, que não sabe do que nós precisamos. Ele sabe. A segunda coisa que o Senhor faz para Elias é Ele não espiritualiza tudo. Ele não manda o anjo para expulsar o demônio de Elias. Ele faz o quê? Ele dá alimento físico e descanso.
Às vezes você pensa que está com depressão e eu não estou minimizando, não estou diminuindo isso, mas às vezes é cansaço. O cansaço faz você ter alguns sintomas que você... E aí Deus é tão lindo que ele faz o quê? Elias lá naquele momento todo, chorando para morrer, pedindo para morrer, uma luta medonha. E Deus diz assim, Elias, acorda, come e bebe água. Ele conhece o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. E às vezes o que nós precisamos é físico, não é espiritual. Às vezes o que você precisa é de uma vitamina. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele foi criado para ele mesmo produzir o que nós precisamos, né? Dopamina, serotonina, para a gente não ter tristeza. E às vezes algumas vitaminas fazem você perder essa capacidade do seu cérebro de produzir isso. Então o que acontece? Você fica doente, você fica triste, você fica deprimido, você fica com depressão. Mas a raiz não tem a ver com espiritual nada. Às vezes é porque você precisa realmente se alimentar de uma forma melhor, dormir. Gente, tem uma mensagem do pastor, esqueci o nome dele agora. Cadê meu marido? Esqueci o nome dele agora. Mas ele fala que ele foi no médico dizer que ele não gostava de dormir. Eu não gosto de dormir, tem que tirar isso de mim, não tem alguma medicação não. E aí o médico, ele disse que ele conta, né, que o médico ri dele e diz assim, gente, eu acho tão incrível quem quer ser mais sábio do que Deus. Se Deus diz que você tem que dormir 8 horas por dia, você tem que dormir 8 horas por dia. Isso é o que seu corpo precisa, isso é o que sua mente precisa. Às vezes você está doente porque você só dorme 3 horas por noite. E as outras horas você fica no seu celular, vendo besteira, minha amiga. Nada de edificante. Não é nem uma pregaçãozinha, é besteira mesmo, dança do TikTok. E aí você está doente. Você não consegue se concentrar, você não consegue. Não é espiritual, é físico. E a última coisa que o Senhor faz por Elias, que eu acho incrível, é que a última vez que ele dá o alimento de novo, né, ele dá por 2 vezes, ele diz assim, come, se alimenta, porque o caminho é longo. Ele faz ele voltar. Ele faz ele ir e cumprir o ministério dele de novo. E ele faz ele orar por um antecessor que vai ser tão incrível quanto ele foi, que é Eliseu. E ele diz, olha, tu já chorou, já desabafou, já se alimentou, já descansou, agora faz o caminho de volta. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai fazer o que tem que ser feito. Se levanta. E ele obedece. Ele foi incrível do mesmo jeito. Esse fato não diminuiu em nada o quanto incrível Elias foi. Porque no final, quando o Senhor diz volta, faz caminho de volta. Porque, gente, todos nós estamos sujeitos a pecar, a ficar triste, a passar por um momento de depressão, de tristeza, de ansiedade, todos nós. Por mais aptos ou capacitados ou incríveis que nós sejamos. Só que só aqueles que ouvem a voz do Senhor podem sair desse lugar.
Só aqueles que quando o Senhor diz, olha, já chega, já chorou demais, já se vitimizou demais, levanta, volta para onde tu deveria estar e faz o que tu tem que fazer. Elias não disse assim, não, por favor, tu não está ouvindo o que eu estou dizendo, não. Ele vai lá e faz o que Deus mandou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Nós não precisamos ter um coração ou um corpo, nós não precisamos ser alguém que não passa por dificuldades. Como eu disse, a dor produz em nós coisas grandiosas, que nenhuma alegria às vezes produz. Então nós não precisamos ser perfeitos e agir sempre perfeito e fazer sempre o certo. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Todos aqueles que foram amigos de Deus, todos aqueles que foram amigos de Deus, saíram do lugar que eles estavam e viveram a vontade de Deus. Se você está passando por uma dor enorme, eu te convido a fazer o que Elias fez, a desabafar para Deus, porque Ele vai entender, Ele vai ouvir. E deixa eu te contar algo, Ele está aqui. Samara, quando eu chegar em casa eu digo. Você pode falar agora. Você pode fechar os seus olhos e desabafar para Deus. E dizer o que você está precisando. Mas, acima do que você está precisando, deixa Deus te dizer o que Ele quer de você. Deixa Deus te mostrar o que Ele precisa. Quando Ana orou por um filho, ela só queria um filho. Mas quando ela disse, Senhor, eu vou te dar para Ele te servir, ela escutou aquilo que Deus queria. Era para além dos sonhos dela, era viver o sonho de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para viver os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são perfeitos. Sabe por que eu estou sofrendo então? Porque os sonhos de Deus são perfeitos. Os sonhos de Deus são perfeitos e nós precisamos estar preparados para viver eles. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? Coloque a mão aí no seu coração e comece a dizer para o Senhor que você... Deus não precisa de palavras bonitas. Deus não precisa de que alguém fale por você. Se você está aqui a primeira vez, você diz, meu Deus, mas como é que eu vou falar contigo? Eu nem tenho intimidade de falar contigo. Só fala. Só diz. Deus, Tu és cuidadoso, Senhor. Tu nos criou de forma perfeita. Tudo que há em nós, Senhor, tudo que há em nós, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, Senhor, precisa se submeter a Ti. Deus, eu te oro para que a gente possa ser ensinado nesta noite. Senhor, Tu conhece o coração de cada pessoa que está aqui. Tu conhece a vida delas, Tu conhece o que elas precisam, Tu conhece o que elas têm escondido, Senhor, o que só Tu sabes. Deus, eu te peço, ser com elas nesta noite, que elas possam Te ouvir ali no lugar delas, Senhor, que elas possam ouvir a Tua voz, que Tu possa, Senhor, ministrar os nossos corações e tirar de nós, Senhor, todo medo, todo embaraço, Senhor, todo orgulho, tudo aquilo que tem nos impedido de Te ouvir, Senhor, que a gente possa nesta noite ter a oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda e qualquer distração. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus.
Tu és livre para ministrar os nossos corações. Tu és livre para nos dizer o que precisamos fazer. Tu és livre, Senhor, para nos mover de lugar físico e espiritual, Senhor. Tu tens liberdade sobre este lugar. Tu és o Rei, o dono do nosso ser, aquele que nos criaste de forma tão perfeita, aquele que sabe, Senhor, como o nosso corpo deve funcionar de forma perfeita. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que cada um que está aqui, Senhor, tenha a capacidade, tenha o direcionamento, tenha a sabedoria, Senhor, para fazer exatamente o que Tu tem pedido, Espírito de Deus. Ministra o nosso coração, Senhor. Quebra todas as barreiras, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Declare: não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Declare: distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o nosso clamor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Muitas vezes tentando me afastar de Ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero fazer esse primeiro momento para, se existe alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que entendeu essa palavra do Senhor, eu quero dizer que o Senhor, Ele tem te chamado, Ele tem usado as pessoas para falar para você que Ele está contigo. Então, se você está aqui essa noite e quer entregar sua vida ao Senhor, vem aqui para frente. E o segundo momento, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Eu queria que você começasse a olhar para dentro de você e entendesse, glória a Deus, Senhor, aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e começasse a entender o propósito de Deus para a sua vida. Existe um tempo debaixo dos céus, na terra, o tempo para todas as coisas. Se é o tempo de chorar, chore. Se é o tempo de clamar, clame. Mas viva o processo de Deus aqui na terra. Saiba que tudo está debaixo dos céus, tudo está no controle dEle. Se hoje você chora, porque o Senhor, Ele tem cuidado de você. Ele tem separado você daquilo que tem tirado você da presença. Ele tem separado você daquilo que tem tirado você da casa do Pai. Ele tem separado você daquilo que tem tirado você de estar com Ele. O não do Senhor também é o propósito dEle nas nossas vidas. O sim do Senhor também é o propósito dEle nas nossas vidas. Então é o tempo de entender. Tudo está debaixo do controle dEle. Tudo está debaixo das mãos dEle. Tudo está debaixo do propósito dEle. Preciso de ti. Se essa noite nós oramos, Senhor, por essas vidas que estão aqui, Senhor, reconhecendo o Senhor como o único Salvador das suas vidas. Que o Senhor estabeleça sobre ele um tempo, Senhor, de alegria, um tempo de sorriso, um tempo de te conhecer, um tempo de viver algo novo, um tempo de estar contigo. Que o Senhor estabeleça sobre ele, Senhor, a tua graça, o teu conhecimento. Que o Senhor estabeleça sobre ele o teu amor, Senhor. Distante de ti, Senhor. Abençoa cada um desses jovens que estão aqui na frente, Pai. Decidir essa noite viver algo diferente contigo. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Aleluia, Senhor. Mais que o ar que eu respiro, Sim, sobre cada um deles, preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Eu queria te convidar aqui na frente, jovem. Vem aqui na frente, Jós, vem. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Fica de frente para um jovem, fica de frente para a pessoa que está selada. Escolha a pessoa, fica de frente para ela, segura na mão dela, segura na mão dele. Eu quero permanecer. Fica de frente e segura na mão dele, agarra na mão dele, não solta não. As lutas e as lutas vêm segura forte na mão dele. Me afastar de ti. Saiba que essa pessoa que você está segurando a mão, saiba que essa pessoa que você está segurando a mão, mas eu não vou desistir. É uma pessoa que é filha de Deus, que é filho de Deus. Senhor, eu quero permanecer. E essa noite ele estava precisando de um momento, de um abraço seu, de um toque seu, de uma palavra sua. Distante de ti, Senhor. E você essa noite vai não posso mostrar viver. O amor do Pai essa noite. Não vale essa noite vai você mostrar o amor de Deus essa noite. E você vai segurar na mão, você vai abraçar, você vai ministrar sobre ela, você vai ministrar sobre ele o amor de Deus. E essa pessoa vai saber que não está só, vai saber que não vive só. Distante de ti, Senhor,
não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Você que está aí também nas cadeiras, segura na mão da pessoa que está do teu lado aí. Não perde essa oportunidade. Deixa o Senhor te abraçar essa noite. Através da mão dessa pessoa que está segurando aí. Através da mão da pessoa que você está segurando. Que a graça do Senhor seja manifesta através de você. Oh, Jesus, essa noite usa os teus filhos, Senhor. Usa os teus filhos essa noite, Senhor, para levar a tua palavra, para levar o teu amor, Senhor, para levar esse amor que o Senhor tem transbordado sobre eles, para levar essa palavra que o Senhor tem derramado sobre eles. Em nome de Jesus, que eles se sintam abraçados, que eles se sintam tocados por Ti, Jesus. Que eles se sintam essa noite ministrados pela Tua palavra, pelo Teu amor, Jesus. Usa, Senhor, cada um deles essa noite como boca profética sobre os Seus filhos, sobre os Seus irmãos, para que a Tua graça derrame sobre eles e eles sejam cheios de Ti, Senhor. Cheios de Ti, Jesus. Cheios de Ti, Jesus. Que o Teu amor transborde sobre cada um deles, Senhor. Que o Teu amor transborde sobre a vida de cada um deles, Pai. Trazendo paz, trazendo graça, trazendo perdão. Que haja perdão no meio deles, Senhor. Se ele chegou aqui magoado, se ele chegou aqui triste, que a Tua graça tire isso dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento, Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa cada jovem que está aqui essa noite, cada homem, cada mulher, Senhor. Que o Senhor mostre para eles todos os dias que o Senhor está com eles no dia bom, no dia mau. Que o Senhor sustenta, que o Senhor é presente, que o Senhor é um amigo fiel. Que eles se sintam abraçados por Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos que estão aqui essa noite. Em nome de Jesus. Aqueles que creem, recebem essa noite, dizem: abraça a pessoa que está ao teu lado, seja um ministro sobre elas, vá em paz, que o Senhor os acompanhe. Abraça, e não sai sem dar um abraço a ninguém, não, abraça, mostra que você está com ele. Mostra que você vai estar com ele todos os dias até que o Senhor venha. Você vai ser ministro, você vai ser amigo sobre ele. Você não vai deixar ele se afastar, você não vai deixar ele se desviar, porque você vai estar com ele todos os dias. Sai abraçando aí todo mundo, abraça.
Seja um ministro essa noite.